Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do curso Arduino e Simulação no Tinkercad, onde eu vou começar com o básico, né? A gente vai aprender a trabalhar com a linguagem C e depois a gente vai direto para o Arduino para montar algum circuitinho lá, fazer alguma coisinha lá. Não vai ser um curso completo, mas vai ser um curso que vai te introduzir a linguagem C, C++, de forma que quando der um problema no código-fonte, você vai conseguir identificar o erro. Então, vou passar por alguns fundamentos aqui e aí a gente vai continuando conforme o nosso ritmo, né? Hoje nós vamos ver dois tipos de coisas aqui. Primeiro a gente vai ver a representação e os tipos de variáveis que a gente pode representar aqui no Arduino. E depois a gente vai ver as operações matemáticas. Ok? Então, bora lá para a internet, né? Vamos para o Tinkercad lá nós servidor melhor. Bom, pessoal, aqui no Tinkercad eu já deixei tudo que meio que preparado só para a gente poder visualizar, tá? Você pode ver que são vários circuitinhos agora que eu criei aqui para vocês, tá? Então, primeiro, vamos olhar esse representação das variáveis. Tá, ele é aqui, né? Deixa eu só fechar ele aqui, que não é isso que eu quero abri-lo. Aqui, deixa eu ver. Maravilha! Então, clicou em editar, ele abre aqui para você. A gente vai precisar do código-fonte aqui do lado. Vou diminuir um pouquinho a visualização aqui da plaquinha do Arduino. Ela está aí só para poder ter a parte do setup, viu, meus amigos? É só para isso que ele está lá. Bom, aí eu abri operações matemáticas, não era isso que eu queria abrir não. Deixa eu voltar aqui. Representação de variável, é isso que eu quero. Como sempre, o Arduino agora no começo ele não vai ter tanta função para a gente, porque a gente vai prestar atenção no código-fonte. O código-fonte está aqui, vocês vão ver que ele está um pouco complicado, embaralhado aqui desse jeito, mas vai ficar mais fácil assim que eu rodar o programa. Programa rodando e eu vou conseguir ver aqui embaixo, ó, monitor serial. Tá aqui o que eu quero representar e conversar com vocês. Pronto, ó, tá aqui, ó. Aqui em cima, todos esses códigos que estão aqui em cima, depois eu explico para vocês com mais calma. Isso aqui são formatadores. Depois a gente vê como a gente formata isso daqui. Mas em si, eu preciso, tá ok? Eu preciso mostrar para o meu usuário, né, ou para o meu programador, para o meu aprendiz de programação, que para cada tipo de variável eu vou usar algum formato aí, alguma saída, tá ok? Então, por exemplo, se eu quiser imprimir um valor do tipo char, ele vai consumir 8 bits. E para a gente que está trabalhando com Arduino, a contagem de bits ela é muito representativa. Afinal, nós não conseguimos colocar mais memória dentro do chip da Atmel. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, char vale 8, ou seja, a representação de uma letrinha, de um número, de um símbolo, vai custar 8 bits de memória. E para imprimir, é porcentagem. Ele está duplicado aqui esse porcentagem, porque no C++ e no C, lá na linguagem C, para poder imprimir o sinal de porcentagem, eu coloco 2 vezes, somente vai sair 1, tá ok? Bom, e se eu quiser então tirar isso aqui? Cara, é fácil, ó. Fecha, vem para cá, tirou. Olha lá, onde tiver duplicado aqui, você tira. É bem simples.
Você tira um ali, ó. Bem simplesinho. E fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Vamos apagar o que está escrito aqui e vamos rodar novamente. Aí, garoto, agora sim, ó. Então, eu consigo representar com um char, tá? De menos 128 a 127. Mas, Cris, de menos 128 a 127 não tem nenhuma letra ali, é somente números. Beleza. Cara, existe uma tabelinha chamada tabela ASCII2. Então, se você entrar aí em algum lugar aqui, né? Segurar a tecla Alt, né? Alt GR e pressionar no alfanumérico 65, ele solta ali para você. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui em cima, ó. Então esse Alt, né? O Ctrl Alt e alguma coisa, ele vai escrever as letrinhas conforme a sequência de números que eu digitar. Beleza? Ótimo. Então, de menos 128 a 127, eu tenho aí a representação de todos os caracteres necessários, o que a gente consegue visualizar no nosso teclado. Aí vai existir também, tá, os caracteres sem sinais, tá? Eles não têm algum tipo de sinalização, como no caso aqui ele vai de menos a 127, né, de menos 128 a 127. Já num Sign Char, ele vai de 0 a 255. O Sign Char, ele já tem você consegue mexer com ele com sinais positivos e negativos. O próximo item é o tipo inteiro. Note que tipo inteiro a gente tem, ó. Olha a lista de inteiros que nós temos aqui. Tá ok? Tem uma lista grande de inteiros aqui. Só que note que para você escrever ou ler ele, o formato aqui também é diferenciado, cara. Então, olha só. O inteiro comum, ele ocupa 16 bits de memória. A representação formal de leitura dele é porcentagem I. Então, vamos puxar aqui, somente essa linha aqui. E ele vai de menos 32.768 a 32.767. Se somar os dois aqui, se fossem somente dois números positivos, você vai conseguir esse valor aqui, ó, 65.535. Esse aqui era um dos primeiros valores que a gente tinha lá no Word 97. Faz tempo. Mas você abria lá o Word, ou se você abrisse uma tabela do Excel, você teria lá 65.535 linhas lá, que é referente a espaços de memória, tá, ok? De representações que ele conseguia acumular ali. Então, o inteiro ocupa 16 bits. Para mim escrever ou fazer a leitura dele com porcentagem I. E aqui tem a representação dele, o que ele consegue representar. Por que eu estou falando de representação das variáveis? Carinhas, variável é um local que você vai colocar um valor e de vez em quando você vai trocar esse valor ali dentro, tá ok? Então por isso que o nome dele é variável. Nunca aquela variável vai mudar de valor, vai estar sempre com o mesmo valor. Existe um tipo de variável que mantém sempre o valor? Sim, o nome dele se chama constante, tá? Depois a gente vê como que a constante funciona. Unsigned int, então, de novo, sem o sinal, então ele vai de 0 a 65.535. E o sign int, né, com o sinal, ele vai é o mesmo formato do inteiro. Tá? Cada um deles tem um uso, mas note que tanto para o inteiro com o sign int é o porcentagem I. Já o unsigned int é porcentagem U.
Ah, mas eu não quero tanta representação, quero uma representação maior. Você tem o short int, tá? Tem uma representação menor. Aí você vai usar o HI, o unsigned short int e o signed short int, tá? Só que aí ele vai de HI para HU, tá ok? Depois você tem um inteiro longo, então long int. E olha o tamanho dessa representação aqui, ó. 1000, milhão, bilhão. Então 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 negativos a 2 bilhões, 147 bilhões, 483.647 positivos. Então aqui a gente tem uma certa diferença, né, da quantidade de números que eu consigo representar. Ah, mas onde eu vou usar isso? Sei lá, um GPS, alguma coisa do tipo. É mais provável que você vai ter alguma coisa desse tipo aqui, né? Um tipo de número muito grande, né? E o último aqui, que é o dos ints, é o unsigned long int. Então aqui já temos 4 bilhões 294 milhões 697.295 representações a partir do zero. O zero também conta aqui, viu? O zero também conta. Só que ó, aqui a representação é com LI e com LU. O float, que seria o nosso tipo real, que é o ponto flutuante, ele tem uma representação de 32 bits, assim como o long int, só que a leitura e a escrita é com porcentagem F. E aí ele entra com esses números aqui, ó, científicos, tá ok? Quando entra esse Ezinho especial aqui, é número científico. Estoura a casa normal aqui de leitura e vai para os números científicos. O double é como se fosse o float, mas a representação dele, ele encara algumas casas decimais de forma diferente, tá ok? E a representação dele é bem maior do que do float, tá? Você pode ver que aqui o número de casas é bem maior. E por isso que ele ocupa 64, tá? 64 bits. E o long double é de 80 bits. Note que a diferença aqui agora é que o L é minúsculo para double e o L é maiúsculo para long double. Beleza? Bom, dentro dessa plaquinha aqui, dificilmente você vai usar todos esses caracteres. Quase você não vai nem utilizar aqui um tipo de variável ou outra. Porque é a questão do chip aqui não ter tanta memória, tanto espaço assim sobrando. Ou ele é uma placa, né? O Arduino é uma placa para resolver um único problema dentro da empresa, com base em alguns parâmetros que você vai passar para ele, que você vai... Nós temos aqui 12 portas digitais, 6 portas analógicas. Essas portinhas aqui, digitais e analógicas, elas limitam a quantidade de componentes que você vai ligar a essa placa. Sendo que aqui é o campo analógico e no digital a gente tem o digital variável. Então, de digital variável eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. As digitais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, existe uma limitação de componentes e qual tipo de componente você vai conectar essas portas. O que pode acontecer? Vamos supor que é um botãozinho que você vai apertando lá, esse botãozinho vai alimentando alguma parte do sistema. Ó, se vai alimentar alguma parte do sistema, eu preciso então definir qual o tipo. Se vai de 1 em 1, opa, o tipo inteiro seria o tipo ideal para fazer essa representação. Se é, por exemplo,
indicativo, vamos supor que você tenha um estacionamento, você quer indicar que entrou um carro ou entrou uma moto. Cara, carro ou moto é letra, né? Então você vai apertar um botão lá, ele indica mais uma vaga alimentada e o outro botão indica que a vaga que foi alimentada é a da moto. Ou pode ser o carro. Então depende aí da entrada, você vai alimentando o sistema e ele vai fornecendo quanto espaço ainda tem lá dentro do estacionamento para serem ocupados. O outro programinha que eu quero mostrar para vocês é o de escopo não, é o de operações matemáticas. Tá? É o de operações matemáticas. Então deixa eu abrir ele aqui para vocês. Vamos rodar ele aqui e abrir o nosso monitor serial. Opa, o mouse está agarrando. Rodou. Beleza. Ou não. Ele não rodou tudo porque... Ah, esse mouse meu está agarrando muito. Aí. Já está na hora de trocá-lo. Deixa eu dar um apagão aqui. Vamos de novo. Aê, legal. Então aqui eu tenho um resumo, né, do que é as operações matemáticas. Então a operação de adição, eu vou usar o sinal de mais. Então, por exemplo, que estou somando o A, que contém 3, com o B, ele tem que voltar a 7. Então, nesta linha 14, eu tenho a impressão do A mais B. Olha lá, A mais B me retornou 7. Para subtração, vou usar o sinalzinho de menos. Tá ok? O mouse ainda está agarrando, cara. Vou usar o sinalzinho de menos. Então, eu vou tirar de 3 o valor 4. Então, ele dá menos 1. Lembrando que o número inteiro dá essa representação negativa para a gente. A multiplicação é a estrelinha aqui, o asterisco. Tá? Então, o asterisco ele passa a ser um símbolo reservado na linguagem. Não dá para você ficar usando ele torto direito, não. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, o asterisco aqui é a multiplicação do 3 pelo 4, que retornou 12. A divisão de 3 por 4 dá 0 a alguma coisa. Como ele é um número inteiro, ele não informa o resto aqui da divisão. Para fazer isso, eu teria que fazer uma coisa que o pessoal chama de parser. Tá? Então, eu teria que fazer um parser para float e aí ele retornaria o ponto alguma coisa aqui no final para a gente. Então, essa é a divisão, que é o barra. O próximo é resto da divisão. Ó. O resto da divisão... Tá? O resto da divisão de 3 por 4 é 3. Tá? Ou seja, não tem como dividir. Não tem mais o que dividir. Ele fica 3. Ou seja, mas dá para dividir, Cris. Você coloca 0, então, quando você coloca o 0 é o dividendo. Vírgula alguma coisa, o vírgula alguma coisa é o que sobrou lá em cima, lá, no resto da divisão. O resto é o 3. Para mim fazer potenciação, eu uso uma função. Por isso que aqui em cima no código fonte tem a importação da biblioteca math.h. Então eu uso o include e adiciono o math.h para chamar a função poll. A função poll está aqui, ó. Função poll está aqui. Poll, abre parênteses, o número que eu quero elevar e a potência que eu vou levar esse número. Esse primeiro número pode ser inteiro, mas o segundo ele é obrigado a ser um float, tá? Ele tem que ser um float ou um double, né? No caso aqui vai ser um double. E por que eu coloquei um double aqui, né? Para fazer essa
verificação para a gente aqui, ó, porque ele vai retornar isso para a gente. Nota que lá eu coloquei o double e não usei o double aqui embaixo, né? É só vocês terem uma noção que dá para fazer desse jeito também. Dá para você chumbar o valor. Só que se chumbou o valor, meu amigo, aí já era. Você tem que procurar isso aí no seu código-fonte lá de 300 linhas lá, entendeu? As próximas operações matemáticas são as chamadas de incremento e decremento. Então, a operação básica de incremento é o A++, mas eu poderia fazer algo do tipo isso aqui. Vamos fazer um teste aqui já, ó. Vou colocar o C aqui, só para a gente ver se vai dar algum tilt. Não deu tilt, olha lá, calculou direitinho para a gente, tá ok? E agora aqui eu vou adicionar duas linhas aqui. Até 3, ó. Vou chamar esse aqui de pré-incremento. Esse de pós-incremento. O pré-incremento é o seguinte, ó. Mais recebe B. Tá? Esse é o pré-incremento. Tá ok? Ele pega ele mais o valor que está sendo passado ali. E depois tem também o pós-incremento. Tá ok, ó? Olha a diferença de um para o outro aqui, ó. Então, essas pequenas modificações, entendeu? Que você faz no seu programa, fazem muita diferença, tá joia? Em como você vai utilizar aí o seu dia a dia, tá? Eu vou tirar esses dois daqui. Eu vou deixar vocês pesquisarem aí e trazerem para mim aí o que vocês entendem de pré e pós-incremento do que vocês leram aí na web. A web tá muito cheia dessas coisas aqui. Linguagem C, que é antiga, né? Então vai ser muito fácil encontrar esse assunto aqui para vocês. Tá ok? O mais comum, meus amigos, é usar esses dois aqui. Tá joia? Não vai usar muito além disso daí. São raras exceções que vocês vão utilizar alguma coisa diferente disso daqui. Vamos para o outro aqui, que eu vou fazer com vocês. Esse aqui já é um de tabulação. Tá? É o de tabulação. O de tabulação, eu vou botar ele para rodar aqui. Vamos abrir o código aqui. É um programa um pouquinho maior, tem que estar com 55 linhas aqui. Mas na verdade, o programa ele só tem esse monte de linha porque é linguagem procedural e orientada a objeto, tá? Então, por exemplo, aqui ele está escrevendo uma letra para a gente. Aqui ele está escrevendo um conjunto de palavras. Aqui ele está falando que para a gente pular a linha eu tenho que usar o /n. Então, eu adicionei, eu troquei uma variável aqui e ela escreveu a variável na próxima linha, ó, que é o nova linha aqui. O retrocesso, caso tenha usado um tabulador, ele vai usar esse /b para retornar a linha. Se eu quiser tabular, vou usar o /t. Olha só o espaço que ele criou aqui, ó, entre o /t e o nova linha. Se eu quiser usar as aspas, se eu quiser usar apóstrofo e se eu quiser utilizar a barra invertida. Mas como assim? Ah, cara, isso aí é outros 500, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos lá, ó. O /n ele vai ser adicionado ao final de cada palavra. Então aqui em cima que a gente tem, ó, o char, uma letra, recebe uma letra C.
A string palavra 1 recebe Olá Mundo e tem o string palavra 2. Então temos aqui, ó, uma letra, ele imprimiu para a gente lá. O palavra 2. Tá? Então ele escreveu lá uma letra e uniu a essa uma letra aqui a letra C. Ó, vamos rodar lá. Ele uniu para a gente aqui. Como ele uniu? Ele usou uma função chamada concat. Tá? Ele usou uma função chamada concat. Então, nesse caso aqui, como é que ele fez essa concatenação? Ele pegou uma letra, concatenou, né, ó, aqui está escrito uma letra, e pegou a minha variável uma letra e concatenou com a palavra 2. Para ele pular a linha, eu vou usar o /n. Então ele concatenou ao palavra 2 o /n agora. E por fim ele imprimiu ali no terminal o palavra 2. Para trocar um pouquinho, o que eu fiz? Eu coloquei no palavra 2 agora um conjunto de palavras. Então ele trocou o valor. Lembra, variável, ele está variando o que contém dentro dele. Fiz uma concatenação de um conjunto de palavras com o que existe dentro de palavra 1, que é Olá Mundo. Olha lá, um conjunto de palavras e o Olá Mundo. Ele concatenou e pulou a linha novamente. Troquei o valor de palavra 2. Agora é pular linha com 2 /n. Pular linha com 2 /n. Só que note que aqui eu coloquei /n. E embaixo nova linha. Esse barra aqui, ele anula a ação do formatador. Então ele só vai escrever /n, mas não vai executar. O /n que executou foi esse daqui. Quando eu concatenei o palavra 2 com palavra 1, eu adicionei a palavra 2 e a palavra 1, ele adicionou essa nova linha a esse conjunto. E quando eu concateno de novo, ele pula a linha mais uma vez. Só que aqui, nota, ele pulou duas vezes a linha. Ele pulou essa linha aqui e pulou essa linha aqui para dar espaço para o retrocesso. O retrocesso está aqui, ó. A mesma coisa, ó, o /b, para ele imprimir aqui. E o /b fez alguma coisa aqui que o Arduino não foi capaz, ou o monitor serial não foi capaz de representar aqui. Então ele não fez o retrocesso aqui. Por isso que tem esse símbolo perdido aqui. Tabulação horizontal a mesma coisa, então /t, ele anula a ação do /t e o outro /t é que faz então aqui a tabulação horizontal. As aspas estão aqui, então a gente conseguiu colocar aspas aqui, então, ou seja, /aspa, ele vai fazer um /aspa aqui e vai escrever a aspa aqui para você. O apóstrofo é a mesma coisa. E o barra invertida está aqui, ó. Barra, para poder... Notem, se você quiser escrever uma coisa que é do formatador, porque ele é uma palavra reservada, é só colocar uma barra a mais na frente. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado, pessoalzinho. Esse aqui foi um tipo básico, tá, de coisas que a gente aprende no início do C para a gente poder construir programinhas mais bonitos lá em C. E também, por que não, fazer uma saída de dados do Arduino mais bonita aqui também. Isso é importante, tá, que você consiga fazer essa representação. E quando é que a gente vai ver o seu Arduino de verdade? Cara, eu vou deixar isso mais para frente. E vou explicar para você por quê. Este cara aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Estou passando o mouse por cima dele aqui. Esse cara aqui, deixa você queimar ele à vontade, tá ok? Esse aqui deixa você queimar ele à vontade. Porque ele vai dar erro, não vai funcionar. Agora, o seu Arduino
real. Se você ligar ele alguma coisa aqui e queimar uma das portinhas, já era, tá? Você vai ter que comprar outro Arduino. E não é barato, né? As coisas não são tão baratas. Embora que Arduino é baratinho, 38, 34. Dependendo se você comprar o Farceta lá, é mais baratinho, né? Mas o original que eu compro aqui, que é o da Electrogate, ele vem em conjunto, então ele é um pouco mais caro, que vem um conjunto de outras coisas junto, vem os jumper e tudo mais ali, para você fazer alguma coisinha. Então ele acaba sendo um pouco mais caro, tá? Então, por enquanto a gente vai fazer bastante coisa por aqui, de vez em quando eu trago para vocês aí o Arduino real para vocês darem uma olhadinha. Beleza? Obrigado aí, fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa like, se inscreva no canal e fui!